Olá, meus amigos, boa noite. Este é mais um programa A Hora Final, analisando os últimos tempos na última hora do seu dia. Meu nome é Fábio Blanco, hoje é dia 3 de junho de 2015 e ficarei aqui com vocês até a meia-noite. Olá, meus amigos, boa noite. Este é mais um programa A Hora Final, analisando os últimos tempos na última hora do seu dia. Meu nome é Fábio Blanco, hoje é dia 3 de junho de 2015 e ficarei aqui com vocês até a meia-noite. Música. Já deve ter gente chorando aí do outro lado, né? Com essa canção. Então, nós vamos falar hoje desse aí que cantou essa música, desse cara que foi o ídolo aí de mais de uma geração. Apesar de ter vivido pouco tempo, ter mantido a banda dele por pouco tempo, o cara que morreu com 40 anos de idade, após ter recebido 4 tiros aí de um suposto fã, uma história meio mal contada, no dia 8 de dezembro de 1980, ali em frente ao edifício Dakota, onde ele morava em Nova York. Esse aí é John Lennon, você já sabe, cofundador dos Beatles, lá nos idos dos anos 60, com a banda que ele fez um sucesso estrondoso e na verdade mudou a história da música pop, né? Mas foi assim, meteórico o negócio. E passado poucos anos aí já dentro dos Beatles, ele conheceu uma japonesinha feia pra chuchu chamada Yoko Ono e começou a se relacionar com ela. E olha, o John Lennon era casado, sua esposa até pediu, obviamente, o divórcio. E aí, sem mais nem menos, ele pede a saída do grupo, do mesmo grupo que o lançou o estrelato. John Lennon gostava de ser controverso. E, por exemplo, quando ele faz a campanha de um disco junto com a sua amante Yoko Ono,
ficam lá os dois nus sobre a cama para promover o disco, falando contra o governo inglês, contra o apoio que o governo estava dando à guerra do Vietnã, essas coisas todas. Mas John Lennon, apesar de ter sido ídolo de muita gente, apesar de muita gente gostar das músicas dele, eu sinceramente nunca fui fã, também não era da minha geração. Quando John Lennon morreu, eu tinha 5 anos de idade. Mas depois, ouvindo as músicas, gostava muito de música. Para quem não sabe, eu sou músico também. Nunca gostei muito dos Beatles e nunca gostei muito de John Lennon, né? Mas muita gente gosta, muita gente é fãzão das músicas dele, acham, acompanha, tem os discos e tal. Mas o John Lennon, na verdade, era o típico idiota útil. Por que idiota útil? Porque o John Lennon, quando falava de política, era um ignorante. Era um ignorante. Falava só besteira, sabe? Aquele cara que fala chavões, aqueles chavões e tal. O John Lennon era isso. Abria a boca para falar besteiras políticas. Ficava repetindo aqueles chavões progressistas e tal. Mas nem por isso deixou de se envolver com o pessoal da pesada da esquerda americana, hein? Deu um grande apoio aos Panteras Negras e ao John Sinclair, que apoiava os Panteras também, e se envolveu com o pessoal da esquerda. Então, sendo idiota ou não, ele se meteu com gente da pesada da esquerda americana. E há teorias aí que dizem que os Beatles, na verdade, foi uma grande fabricação da indústria, financiada com dinheiro grosso, feito realmente para subverter a cultura ocidental, né? De alguma maneira isso funcionou. Se isso foi assim mesmo, pensado, de caso pensado, programado, a gente nunca vai saber, talvez um dia saiba, mas a gente não tem esses dados. Existem teorias, mas a gente não sabe bem isso. Mas uma coisa é certa, o mundo não foi o mesmo depois dos Beatles. Realmente eles fizeram uma grande mudança na cultura pop, na vida dos jovens. Realmente foi uma grande mudança. E o Lennon, que, né, ficou tão comprometido aí com as ideias da esquerda, pelo menos no discurso, né, começou a fazer umas canções pelas quais ele tentava passar algum recado para o mundo, né? Começou a fazer umas músicas engajadas e tal. Tanto que ele criticava o Paul McCartney, o ex-parceiro dele, dos Beatles, dizendo que o Paul fazia musiquinhas de elevador, né? Então ele se achava o cara que fazia música com conteúdo, músicas de protesto e tal. Então, olhando por esse lado, a gente começa a ver que talvez o Lennon não fosse tão inocente assim, tão bobinho assim, e soubesse o que estava fazendo. E aí, em 71, ele lança esse álbum Imagine, que foi coproduzido por Phil Spector, que, aliás, acabou aí sendo condenado não há muitos anos por homicídio, né? Então você vê aí a turma que está envolvida nesse negócio aí, tudo gente boa. Hoje no meu post do programa, o Helder, né, lá no Facebook, colocou aí umas historinhas bem cabeludas do John. Muita sacanagem, muita bebedeira, muita zoeira, nada que pudesse ser considerado como exemplo de civilidade, né? Exemplo para a juventude. Mas ele e os seus Beatles influenciaram bastante os jovens. Então, em 71, ele lança o álbum Imagine, né? E o disco chegou ao topo das paradas, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, né? E essa música título, que é a música que eu quero analisar com vocês hoje, ela se tornou o hino à paz mundial.
As pessoas cantarolavam e até hoje elas cantam. Eu lembro que até eu, com 15 anos de idade, estava começando, 14 anos de idade, estava começando a tocar guitarra, aprender a tocar guitarra. Fui tocar essa música na escola, olha que bonitinho, né? Toquei Imagine na escola, imaginando que estava cantando sobre algo realmente bom, um sonho, uma esperança de paz e tal. E as pessoas sempre cantarolavam ou cantam essa música como se estivesse fazendo uma conclamação à união de todos os povos e raças, como se aquilo que elas estivessem cantando fosse um sonho bom, um sonho que, segundo o próprio Lennon, era possível. Lennon, ele disse que a letra dessa música foi feita para a promoção de uma harmonia global, sem controle social. Olha que bonito. E ele confessa, pouca gente sabe disso, que ele confessa que a música era realmente um manifesto comunista. Mas com aquela ideia, né, de que ele mesmo falava isso, que na verdade o verdadeiro comunismo nunca foi implantado. A música era um manifesto comunista, mas aquele comunismo, né, utópico, com aquele sonho maravilhoso, que na verdade ele acreditava que poderia ser alcançado de alguma maneira, né? Então esse é o Lennon, esse é o John Lennon. Quase todo mundo conhece essa música, sabe o que ela fala, vocês ouviram ela aí, que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre ela, sobre o que ela fala. Será que essa música é tão inocente assim? Né? Uma música suave, né? Uma letra, uma melodia gostosa de ouvir. E para os mais desavisados, ela simplesmente parece a exposição de um sonho, a expressão de uma utopia, de uma esperança, de um homem que simplesmente quer ver um mundo melhor. O que muita gente não percebe é que essa música é uma convocação para uma vida projetada segundo os poderes, segundo os poderosos deste mundo. A gente pode dizer claramente que essa música é o hino da nova ordem mundial. Se você não prestou atenção ainda no que ela fala, vamos fazer isso agora. O que o Lennon fala ali resume muito bem o que seria um mundo implantado pelos poderes globalistas. Vamos juntos agora, imaginar o que seria esse mundo de Imagine. Eu só dar uns boas noites. Oi, Laureano. Boa noite. Gabriel. Também tocou na escola, no teclado, né? Eu toquei na guitarra, olha que beleza. Rodrigo, boa noite. João Ramos, o instrumental da música é bom, mas eu simplesmente odeio essa letra. Marcos Silveira, boa noite. Rodrigo, dá arrepios imaginar esse mundo da Imagine. Vamos falar sobre isso. Rony, boa noite. Lucas, boa noite. Juliana, boa noite. Regina, boa noite. Alexandre Oliveira, boa noite. Bruno, Imagine foi feita para enganar cristão, foi feita para enganar o mundo inteiro. O que fala a letra de Imagine? O que ele diz? Ele pede para você imaginar, Ele começa falando, imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós e acima de nós apenas o céu, o sky que ele fala, Em inglês diferencia o heaven, sky, heaven é o paraíso, o céu cristão, e sky é apenas o céu visível. Então ele fala, nenhum inferno abaixo de nós e acima apenas o céu visível. Imagine todos vivendo para o hoje. Bom, esse esforço de pensamento sugerido pelo Lennon
nem é tão difícil. Porque muitas pessoas hoje já vivem assim. Talvez algumas até influenciadas por ele. Como se não houvesse nada além do mundo presente. O problema, gente, é que não por acaso, neste tempo que as pessoas vivem assim, são tempos das doenças psicológicas, tempos da depressão, tempos das fobias, tempos da falta de sentido. Por quê? Se a gente tira esse senso de transcendência, essa esperança do porvir, você joga o homem para um vazio existencial profundo. Sabe por quê? Porque o homem tem uma necessidade religiosa, uma necessidade espiritual. Isso é da própria natureza humana, gente. Tanto que jamais houve uma sociedade ateia. Todas as sociedades na história foram religiosas. Por quê? Porque todo mundo precisa de Deus. Os homens precisam de Deus. Os homens precisam imaginar algo além deste mundo. Viver para algo mais do que o estado presente. Então o mundo de Imagine, o mundo proposto por Lennon, é apenas um mundo vazio. É um mundo sem esperanças. É um mundo tétrico. Sabe? Imagine todos vivendo para o hoje. Isso é proposta. Né? Isso parece letra de funk. Né? Letra de funk. Vamos todo mundo viver para o hoje, para o agora. Não para uma música que se propõe ser uma música para a consagração dos povos, o congraçamento dos povos. Né? Então, isso que o Lennon propõe, você imaginar um mundo sem Deus, sem céu, sem inferno, sem nada. Sabe, é o mundo da nova era. O mundo dessa religião biônica, que esquece que existe Deus, que não há pecado, que eles dizem que há apenas uma evolução, mas a realidade não é assim. E é um mundo que nos meteram, principalmente nos últimos 50 anos, e olha o que nós estamos vivendo. Um vazio profundo nas pessoas. Depressão como nunca. Falta de sentido. Violência, criminalidade, isso é tudo fruto desse vazio. Então que proposta é essa desse senhor Lennon de um mundo sem qualquer tipo de transcendência? Seria possível? Claro que não é possível. E ele continua. Imagine não existir países. Não é difícil de fazer. Aí você começa a pensar, poxa, será que esse cara realmente não foi financiado por grupos de poderosos globalistas para escrever isso? Porque aqui fica explícito o sonho dos próprios globalistas. Um mundo sem países. Sabe? Parece mesmo, e talvez até tenha sido que eles encomendaram essa música para o ex-Beatle. Agora, caro ouvinte, imagine então um mundo sem países. Falando assim parece até bonito, né? Todo mundo vivendo como se fosse parte de uma grande aldeia, todo mundo parte de uma mesma nação, de uma mesma cultura, de uma mesma sociedade. Só que aí eu pergunto, o problema é o seguinte, meu caro. Quem é que vai mandar nesse negócio? Quem é que vai colocar ordem nessa porcaria aqui? Porque é o seguinte, não é porque não existem países que não existe governo. Alguém tem que governar. Alguém tem que organizar. Ou vocês acham que vai ser uma grande anarquia? Não. Alguém vai ter que botar ordem na casa. Alguém vai ter que ser autoridade. Alguém vai ter que ser hierarquicamente superior.
O problema é o seguinte, que se não há países, se não há separação de nações, então o que haverá é apenas um governo único, um governo mundial. Só que assim, imagine o mundo regulamentado, governado por um governo único mundial. Você consegue imaginar isso? Faz esse esforço. Porque é isso que o Lennon está propondo para você. Imagine. O problema é o seguinte. Se hoje, se eu não concordo com o governo do meu país, o que eu faço? Se eu sou perseguido por ele, se o país não me dá oportunidade, se o país está vivendo uma porcaria, eu ainda tenho a possibilidade de pedir asilo em algum outro lugar. Posso sair do país, posso ir pedir para qualquer outro país aí me aceitar e tal. Posso tentar a vida sob outro governo, né? Agora, a partir do momento que nós todos fomos governados por um único governo, e ele começar a agir com a sua tirania, com o seu despotismo, começar a perseguir seus cidadãos, aí eu pergunto, para onde nós iremos? Para quem nós vamos pedir asilo? Para onde nós vamos nos dirigir a fim de sair do alcance das mãos tirânicas? Claro, é evidente que não há respostas para essas perguntas. Só se eu for pedir asilo na Lua, em Marte. E considerando que o governo único ele só pode ser despótico, tirânico, então não fica difícil imaginar o mundo de John Lennon, o mundo que ele está propondo para vocês. Ele está propondo um mundo de escravidão, um mundo de tirania, um mundo governado por um grupo de onde você não pode fugir, um grupo de quem você não pode escapar, porque é o único. É isso que o Lennon está propondo para você. O Gabriel está concordando com o que eu falei aqui, é verdade. O Alexandre está falando aqui, tema atual, globalismo, está aqui agora, está começando, Alexandre. O Douglas fala que gostava também de tocar música, mas quando entendeu a letra que dizia sobre a inexistência de Deus, pregava isso, associa ao mundo pós-apocalíptico. É, o mundo da nova ordem mundial. Rodrigo Andrade, é um método na loucura dele. Concordo. O Will fala que a imagem é típica boiolagem satânica. Piadinha do capeta. Não, Will, capeta nunca faz piadinha por piadinha. O capeta sabe muito bem o que ele quer. Éder, boa noite. Denise, boa noite, Denise. Foi iludida, né, pela Imagine? Muita gente foi. É isso aí. Se alguém quiser ligar para cá, vou passar para vocês o telefone da rádio. Aliás, o telefone que eu nunca decoro. Deixa eu pedir pro Alex aqui. Alex, me passa o telefone da rádio. Deixa eu passar aqui, pedir para ele pelo Facebook. Tá me passando aí, ó. Se alguém quiser ligar para falar comigo ao vivo, o telefone é 11 São Paulo 3280-9888. 11 3280-9888. Eu estou comentando aqui, lendo os comentários que estão sendo feitos na página da Vox, tá? Na página, no site da Vox. Eu nem li os comentários, não sei nem se tem comentários lá
no Facebook. Na verdade, eu nem estou olhando o Facebook, só estou olhando aqui os comentários feitos no site da Vox. Então, se você quiser fazer algum comentário, faça aqui pelo site da Rádio Vox, tá bom? No post do programa. Vamos lá, vou continuar analisando a letra aqui de Imagine. Então ele continua: nada pelo que matar ou morrer, e nenhuma religião também. Olha o mundo aqui do Lennon, né? O que ele quis dizer com isso? Nada pelo que matar ou morrer. Se ele quis dizer que as guerras existem por causa dos interesses dos países, bom, aí ele não estaria de tudo errado. Porém, pense bem, você acha que a paz trazida pelo governo mundial seria melhor? Porque veja, a paz trazida por um governo mundial, e é provável que com a implantação do governo mundial haja realmente uma paz geral, mas essa paz existiria por causa do poder tirânico do governo mundial. Então seria uma paz às custas da liberdade das pessoas. Porque os poderosos terão o governo em suas mãos, terão os meios em suas mãos, serão os únicos com esse poder. Né? Seria a imposição de uma paz, né? Mas uma paz, a paz do escravo, né? A paz do servo submetido, né? Então, pensando dessa maneira, o paraíso de paz que a música do Lennon sugere não parece mais tão bonito, né? Não parece mais tão agradável, né? É apenas uma paz aparente, né? Uma paz despótica, uma paz do escravo. É só isso. Agora, eu não entendi por que o Lennon citou a religião logo nesse trecho, quando ele está falando de paz, matar ou morrer. Talvez ele estivesse querendo dizer que as religiões também são causa de guerras. Não, a gente não pode negar que já aconteceu isso. Mas dificilmente a coisa estava ligada exclusivamente à religião, tá? Normalmente havia sempre interesses políticos. Agora, quem disse que as pessoas vivem sem religião? Seria possível? Gente, há uma necessidade intrínseca nos homens por religião. E é impossível você impedir isso nelas. É impossível. Então, o que seria uma sociedade pretensamente sem religião, ela não vai se transformar em uma sociedade sem religião, porque não existe isso. Uma sociedade que pretende ser sem religião, na verdade, vai se transformar em um mundo de uma religião única. Então esse mundo de Imagine se transformará não numa anarquia, nem num mundo sem religião, mas num mundo de uma religião universal. E, gente, essa religião universal, não pensa que é algo que não está na cabeça dos globalistas. Pelo contrário, ela vem sendo desenvolvida nas mesas deles. Tá? Nas mesas da ONU, nas mesas dos grupos ligados à ONU, tá? Com esse objetivo: substituir todas as outras religiões. O que eles querem fazer, isso já está claro, documentado. O pessoal está trabalhando nessa direção e a gente vai encontrar apoio aí, os católicos, a CNBB apoiando muito disso. Você vai encontrar aí os protestantes, a World Vision apoiando também, sabe? O que eles querem é uma religião biônica para substituir. Então, aquele sonho de um mundo sem religiões acaba caindo por terra, gente. Não existe isso. O resultado do sonho de um mundo sem religiões será a imposição de uma religião única.
E que, convenhamos, a imposição de uma religião não combina em nada com uma espiritualidade verdadeira. E não pense que essa religião imposta vai ter alguma coisa a ver com o cristianismo. Não! Essa religião imposta, ela é fabricada desde o nascedouro, desde a sua fonte, desde a origem, como uma religião anticristã. Anticristã. Seus preceitos são anticristãos, seu método é anticristão, seus objetivos são anticristãos. Então, esse mundo sem religião que o Lennon propõe, que o Lennon pede para nós, sabe, imaginarmos, é impossível. E aí ele continua dizendo, imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Meu filho, como é que ele pode afirmar isso? Viver em paz. O que o Lennon não explica, ou porque ele não se tocou disso, ou porque não queria explicar mesmo, é que essa paz existiria às custas da liberdade das pessoas. Seria a paz do escravo, a segurança do prisioneiro. Neste mundo, o John Lennon não poderia ficar pelado na cama dele falando mal do governo. Porque se ele fosse ficar pelado falando mal do governo em cima da cama dele, o governo ia lá e resolvia a coisa rapidinho. Então o que ele está propondo, esse John Lennon, é algo que nem ele gostaria de viver. Nem ele gostaria de viver. Claro, nesse mundo talvez não houvesse mais o risco de guerras, talvez nem crimes. Mas quem iria nos proteger das autoridades? Quem iria nos proteger dos donos do mundo? Então a paz proposta pelo Lennon é uma falsa paz, é mentira. Essa paz que ele quer que você pense é impossível, é apenas servidão, é apenas escravidão, é uma falsa paz. É a dança dos servos. Lennon está mentindo, ou é muito estúpido. E ele diz, pode ser, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Opa! Então peraí. Ele tem noção que o que é dito nessa canção parece um sonho. Mas ele diz pra gente, mas eu não sou o único que pensa assim. Opa, quem são esses outros? De quem ele está falando? Quem é esse grupo? Quem são essas pessoas que ele conhece? Que conversas eles têm? Quem está por trás deles? Sabe, por um momento, até foi possível acreditar que John Lennon estava apenas fazendo uma paródia, parece até uma paródia, falando de uma utopia, algo que nem ele acreditasse ser realizável. Só que ele não apenas declara que acredita nisso, como fala que tem outras pessoas que acreditam junto com ele. Gente, e aqui está o perigo disso. Eu estou trazendo essa análise da Imagine, não só pela Imagine, eu quero que vocês entendam a cabeça desse pessoal. Essas pessoas que promovem uma nova ordem mundial realmente acreditam que o mundo pode ser como eles imaginam. E o pior, alguns deles têm poder para tentar implantá-la, para tentar colocar em prática essas loucuras deles. Sabe? Eles são loucos, eles imaginam um mundo impossível, eles acreditam que esse mundo impossível pode ser colocado em prática e promovem isso. Sabe? É que nem como você dá uma metralhadora na mão de um louco. Se eles têm poder, porque se fosse um mané qualquer acreditando nessas coisas, vai lá. Eu tenho um vizinho meu aqui que é maluco, ficou o dia inteiro falando umas coisas, né? Dizem que ele era professor, ele fala de vez em quando, ele fala umas coisas até inteligentes. Mas ele não tem perigo nenhum, é um louco sem poder. Agora, esses loucos, eles têm poder. Eles têm influência. Olha a influência, quantas pessoas estão entrando aqui no site dizendo que gostavam, que tocavam a música, que amavam a música.
Então é um louco que propõe essas loucuras aqui que eu estou comentando, esse mundo louco aqui que eu estou comentando, propõe isso aqui acreditando que isso pode ser. E os amigos dele, que ele fala, né, que ele não é o único, muitos com muito poder, talvez até pagando ele, colocando, né, seu poder para tentar implantar isso aí, gente. Pô, sabe? Esse é o perigo. O perigo é isso estar na mão desse pessoal. E o Lennon fala, eu tenho esperança de que um dia você, aí tá falando contigo, tá falando com você, ouvinte, um dia você se juntará a nós, e o mundo será como um só. Então, além de tudo, eles se acham os iluminados, os caras que sabem tudo. Você que é conservador, você que é cristão, você que acredita em céu, você que acredita em inferno, você que acredita em religião, você que acredita em países, você é um bobo. Eles sim são os iluminados que têm a fórmula do mundo, que sabem o que é melhor, sabe? Então parece que fica claro que Lennon não é apenas um sonhador. Ele faz parte de um grupo que existe para promover um novo mundo. Ele estava ali fazendo uma parte disso. Como tantos outros fazem a sua parte. Tantos outros artistas, tanta gente do mainstream, do show business, empresários, políticos, poderes financeiros, cada um fazendo sua parte para promover esse novo mundo. Sabe? E esse chamado do Lennon, vem para cá, vem conosco, sai aí do obscurantismo, sai aí do escuro, saia da caverna, saia da ignorância e vem aqui para o mundo dos iluminados. E quando vocês vierem para cá, nós vamos fazer um mundo maravilhoso. Essa é a proposta dele. Então, para alguns ouvidos, isso parece um canto de sereia. Eu diria melhor, parece mais uma tentação demoníaca. Porque ele mente para o ouvinte. Ele mente para quem está ouvindo a música dele. Porque ele promete algo que é irrealizável. Na verdade, ele não está mostrando a realidade por detrás dessa utopia que ele está cantarolando. Então, ele faz parecer que quem não adere a esse chamado está perdendo a convocação para algo maravilhoso. Quando, na verdade, é um chamado para o inferno, porque esse mundo que ele propõe é um inferno. Um mundo de um governo só, um mundo sem Deus, um mundo sem esperança, além desse próprio mundo. Quem quer viver num mundo assim? Eu não quero viver num mundo assim. Praticamente a única coisa que dá sentido para a minha vida é o senso de eternidade. É saber que eu tenho um Deus que cuida de mim. É crer numa promessa. É ter valores e princípios morais que me sustentam. Tire tudo isso, o que vai sobrar? Vai sobrar a zona que a gente está vendo hoje. Sabe? Famílias destruídas, né? Todo mundo na zoeira, tá uma avacalhação para tudo que é lado. Aqui no Brasil, então, nem se fala, pô. É isso que nós queremos? É isso que nós queremos? É esse mundo de Imagine que nós queremos viver? Eu não quero, eu não aceito esse chamado dele para mim. Eu não vou, eu não quero. Esse mundo aí que você fala, Lennon, se você está me ouvindo aí do inferno, acredito que não. Esse mundo que você propõe aí, isso é um inferno, cara. Esse mundo aí é uma porcaria, esse mundo de vazio total. Não quero isso. Não quero, eu não quero nem imaginar essa porcaria. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Luciano, boa noite. Lilian, boa noite. Tati Melo fala que desde pequena, mesmo sem entender a letra, nunca gostava dessa música. É.
O Renato fala assim, ó, tem um filme chamado Os Gritos do Silêncio que fala sobre o terror da guerra do Camboja, no final toque médio. Isso é engraçado, ali no filme está justamente a ideia contida na música. Mas tem também a questão de que quando ele fez a música, estava dentro do contexto também dessa protesto contra a guerra do Vietnã e tal. Tiago, esperando a volta de Jesus, porque essa é a solução. No final das contas, Tiago, há 15 anos atrás eu ouvia falar sobre a nova era e jamais imaginava que eu iria ver esse movimento tão forte na minha geração. O que me deixa triste que os evangélicos, que sempre falam mal dos católicos, hoje abraçam a religião global luciferiana. Eu falei na semana passada, não sei se na outra semana, né? Faz 2 semanas que eu fiz o último programa, como a igreja absorveu os preceitos da nova era. Ela brecou a parte exterior da nova era, mas assimilou os seus preceitos. E hoje a nova era invadiu a igreja. O Márcio fala o seguinte: então, por mais que falemos sobre isso, por mais que tenhamos o livre-arbítrio, que tenhamos a chance de escolher o que queremos, que faremos, a nova ordem é inevitável, então estamos inutilmente assistindo a tudo como espectadores? Não sei se é inevitável, porque é o seguinte, o Alexandre Costa, que escreveu o livro Introdução à Nova Ordem Mundial, ele fala uma coisa bem interessante. Fala assim, os homens que estão implantando a nova era são homens, eles cometem erros e já cometeram erros, tá? Então, se é inevitável ou não sei. Quando eu leio a revelação bíblica, o Apocalipse, eu vejo um mundo ali que me parece um poder global, né? Eu não diria que é inevitável, mas já está previsto. Mas eu também nunca penso, Márcio, nesse sentido, inevitável ou não é. Eu faço aquilo que está dentro do meu alcance fazer, aquilo que eu sinto como é minha responsabilidade fazer. O que vai acontecer eu não sei. A gente faz o que a gente acha que é certo, né? O Eder fala que o Aleister Crowley está bem envolvido com os Beatles. É claro, né? É óbvio. E outros. Tem um monte de ocultista ali por trás deles. Um monte de ocultista. Aí ele postou aqui a foto do Sgt. Peppers, né? Um monte de gente boa ali. Gente, eles são desses caras aí que fizeram a mente de muita gente. O Lucas fala que, na atualidade, cada artista pop do mainstream norte-americano tem um papel definido na engenharia social. A gente vê isso aí. Vê sim. Cada um vai fazendo um pedacinho, né? Daquilo que eles pretendem implantar, mexendo com a cabeça da galera. Quem quiser falar ainda dá tempo, tá? Se alguém quiser ligar aqui, 011 São Paulo 32809888. Você vai falar ao vivo comigo aqui. O Alexandre Freitas fala que lembrou das imagens do aeroporto de Denver, né? Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém comentando aqui. Vamos continuar aqui falando dos... Falando do restante da letra do Lennon. O Gilberto fala sobre a batalha da imigração de John Lennon com o governo americano. Nos anos 60, houve a abertura dos Estados Unidos para os asiáticos, né? Até, agora eu não lembro, gente, o ano se é 62, 63 ou 65, que nos Estados Unidos havia uma limitação para autorização para a imigração, que era em torno de 2% só de imigrantes asiáticos que podiam ir para os Estados Unidos. A partir daquele momento, quando eles conseguiram a abertura, claro, depois de muita pressão, aí se liberou. Foi quando vieram todos aqueles gurus orientais para os Estados Unidos,
e foi aquela confusão, aquela influência, né, que está até hoje. Aquilo pegou na cultura americana. Hoje o que nós mais conhecemos lá são esses gurus metidos a indianos, esse pessoal ligado à nova era. Isso entrou na cultura americana. Começou ali, bem na época dos Beatles, exatamente ali. Alô? Alô, quem está falando? Alô, isso, quem fala? E de onde? Beatriz da Bahia. Tudo bem, Beatriz? Boa noite. Oi, Fábio. Primeira vez que eu ligo, eu assisto seus programas, escuto. Obrigado. E eu tenho muita vontade, assim, eu preciso estudar, mas, enfim, estudo outras coisas e eu acho que vocês podiam falar mais dessa coisa do ocultismo, porque eu sei que houveram programas na Rádio Vox que foram mais fundo nisso, talvez vocês tenham uma política a partir de algumas críticas que houveram e vocês estão indo um pouco com cuidado, delicadeza, mas eu acho que pode ser hora de começar a falar mais disso. Mas ó, não tem limitação não, viu? A gente pretende falar mesmo, tá? É que a gente vai fazendo um programa por vez, vai tentando entrar, mas eu pretendo entrar fundo nessa questão mesmo, viu? Eu entendo, mas eu acho que, assim, tá na hora mesmo, sabe? Eu dou parabéns a você, ao Alex. Obrigado. Aos dois Alex. Eu acho que, assim, o outro Alex saiu porque teve um programa que eu assisti que foi, assim, bem polêmico. Mas eu gostaria que voltasse esse debate, porque eu sinto que o Alex Pereira, né, sabe bastante, mas ele... Muito. O Alex é a nossa enciclopédia. Não quer falar. Não sei, ele segura o ouro e você também, e aí tem o outro Alex, então eu acho que vocês deviam voltar, assim, a falar, acho que seria muito bom para todo mundo, porque eu acho que muito da doutrina católica, eu sou católica, acho que a gente sabe bastante coisa, assim, ou sabe um pouco mais, mas esse lado oculto, eu acho que a gente precisa entrar com orientação de pessoas que já trilharam mais longe, e eu tenho muita curiosidade, mas eu tenho medo de estudar sozinha. Não se preocupa, eu prometo pra você, nós vamos entrar fundo nesse negócio aí. Não tem nenhuma determinação, nós nunca conversamos entre nós assim, vamos pegar leve. Não. Se talvez a gente não entrou ainda mais fundo, foi uma questão de a gente está falando, está entrando devagar, tal, porque talvez uma questão de método, mas não tem limitação. Se precisar, a gente vai até as profundezas para falar sobre essa porcaria aí. Eba, sim, tá bom. Não tem problema, não. E a gente aí eu vou com você, porque sozinha, eu fico super tentada de pesquisar sozinha, mas, cara, assim, sinceramente, não, mas eu não vou entrar, sem vocês três, pelo menos, eu não vou, não. Então fica acompanhando a gente que você vai ouvir algumas coisas cabeludas aí. Valeu. Tá bom? Um beijo, um abraço, obrigado. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigado você. Tchau. Gente, dá medo, pô. Você acha que é brincadeira falar sobre essas coisas? Mas aqui não tem frescura não. A gente vai falar assim. Tudo que precisa falar. Vamos continuar aqui, analisando a letra do Lennon. Né? Pô, já são meia-noite, gente. Caramba. Então, sei lá, acho que eu vou deixar o restante da letra para o próximo programa, hein? Deixa eu ler mais alguns comentários. Rodrigo fala que a Xuxa é sinistra. A Xuxa é sinistra. Xuxa é terrível, cara. O Jovete dá uma informação aqui interessante sobre a batalha de imigração do John Lennon, que ele quase foi deportado algumas vezes porque a imigração americana considerava uma ameaça. Ele conseguiu a residência através de uma jogada política da esquerda. Caso interessante de ler. Eu já li alguma coisa sobre isso, mas bem por alto, viu, Jovete? Vou até dar uma procurada para entender melhor esse caso. O monstro do panda não é meu cachorro, Will. Ele ronca, cara. Você já viu cachorro que ronca? Mas ele não é
financiado pela ordem mundial, não. Só ronca. Não é nenhum monstro, não. Mas ronca aí, tá? Vocês estão ouvindo? Não é o Alex puxando uma palha, né? Meu cachorro, fique tranquilo. Vou pedir até pra minha esposa tirar ele um pouquinho daqui, porque é muito forte. Ou acorda ele, que assim ele para de roncar. Ai, gente. Vai, deixa eu ler mais um pouquinho da música aqui. Ai. Né? Aí, olha o que ele fala, olha o que o John Lennon fala logo depois, gente. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue. John, então agora você mostrou a sua cara, né? Muita gente acreditou nessa lorota dele, né? De paz mundial, de beleza. E olha só o que deu, gente. Olha só o que deu. Ele mostrou a cara dele, o cara é comunista, sabe? Divulgando essa estúpida ideia que sustentou governos comunistas, que matou centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo e ainda continua matando por aí, né? Essa ideia de que não existe posses, que imagina um mundo em que ninguém tem propriedades, ninguém possui nada. Você está louco, meu caro? Não existe isso. Aí alguns incautos vão perguntar assim, mas o governo mundial não é capitalista? Não é não, seu burro. O governo mundial é aquilo que o professor Olavo chama de metacapitalismo. Eles não querem concorrência, que é a essência do capitalismo. E como ocorreu nos países que implantaram o comunismo, esse negócio de não haver posse é coisa só para o povão, tá? Porque o partidão, os tecnocratas da nomenclatura, eles sempre têm a possibilidade de acumular bastante. Que nos digam os bilionários russos que surgiram da noite para o dia da falecida União Soviética. Então vem o John, imagina um mundo onde não existe posse. Meu caro, você morava no Central Park. Sabe? É muita hipocrisia. E aí ele continua, um mundo sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade. Quem viveu em mundos em que eles tentaram tirar as posses das pessoas sabe muito bem a miséria que essa ausência de propriedade causou. Né? O capitalismo, apesar de também haver ganância, isso aí é do ser humano, mas quem solucionou o problema da fome no mundo? Cada vez menos pessoas passam fome. Hoje, até em países mais longínquos, por causa do capitalismo, as pessoas já experimentam as benesses do mundo capitalista, tem seus celulares, tem isso aqui, isso acolá, né? A fome diminuiu muito no mundo. Então, qualquer homem do povo de hoje vive melhor do que nobres de séculos atrás. Agora, tira os bens das pessoas, imagina esse mundo sem posse, você vai ver o que é ganância. Deixa eles sem perspectivas e você vai testemunhar a completa ausência de cooperação e de irmandade como você acha. Lennon, você não é tão estúpido assim para falar isso, pô. Imagine todas as pessoas compartilhando todo mundo, ele continua. Gente, mas que estupidez. Para alguém compartilhar algo, ele precisa possuir algo. Se ninguém possui nada, vai compartilhar o quê? Né? Mas no máximo ali o que Lennon está chamando de compartilhamento seria uma concessão de uso oferecida pelo governo. Né? O governo é dono de tudo e fala assim, agora vocês compartilham tudo que é meu. Mas aí não há compartilhamento algum. O que existe nisso é um monte de miseráveis mendigando para os verdadeiros donos poder usar alguma coisinha que pertence somente a eles. Né? Você pode dizer que eu sou um sonhador, o Lennon fala. Eu até podia dizer isso, viu, John? Mas não acho que você era tão estúpido assim, não. Na verdade, você assumiu um papel de porta-voz de poderosos que te usaram para propagar algo das suas ideias. E quando acharam que você não tinha mais utilidade, enfiaram-lhe 4 balas. 4 balas. Né? Você acha que quem engula essa história, que o cara que matou ele não gostou porque ele falou que era mais conhecido que Jesus Cristo. Ele falou, realmente ele falou essa porcaria. Realmente ele falou essa porcaria. Mas você acha que engula o que é isso? Foi morto por causa disso? Dá licença.
Lennon, você não era um sonhador, você era apenas um idiota. Você foi um instrumento nas mãos de poderosos. Você foi um instrumento nas mãos dessa gente. Você foi usado e se deixou usar porque você era estúpido. Você andou com gente da pior espécie. Luciano, é isso aí. Eles gostam, todo comunista gosta muito de dinheiro e de luxo. Veja aí o pessoal do PT. Veja o pessoal do PT como gosta de luxo. Gente, não é brincadeira não. Nós estamos falando aí de um cara que influenciou bastante, mais de uma geração. Uma influência grande. E se a gente olhar, o que nós vemos aqui nessa canção, na Imagine, é aí um resumo do pensamento que permeia esses promotores da nova ordem mundial. Então a gente tem que ficar esperto e não pode cair muito nessa lorota não, dessa coisa de, sabe, eles são os iluminados, porque presta bem atenção, quando você ouve esses caras falando, realmente tem-se a impressão de que eles são iluminados, eles são os caras mais pra frente, são os caras mais antenados, são os caras que sabem mais, né? E toda hora eles querem passar a ideia de que os conservadores, os cristãos, são atrasados, se apegam a coisas, né? A coisas antigas. Não é, meu caro, não caia nessa. Não caia nessa. Não caia nessa. Na verdade, eles não são nada iluminados. Eles são umas bestas quadradas com muito poder, com muito dinheiro. Quem tem dinheiro compra e faz o que quer, né? Então eles tentam colocar e impor sobre nós, e talvez até consigam impor esse mundo que eles imaginam melhor. Porém, gente, nós temos que fazer a nossa parte. A gente fica tentando alertar, tentando mostrar, tentando ensinar que as coisas aí não são como esse pessoal pensa, não. Tá? A gente tenta ensinar as pessoas, tenta alertar, informar, para que pelo menos, gente, a gente não vai mudar o mundo, tá? Esse negócio de querer mudar o mundo é coisa deles. Eles querem mudar o mundo. A gente não quer, a gente não pretende mudar o mundo. E talvez seja inevitável mesmo essa imposição que eles querem colocar. Mas, sabe, eu posso ser livre, pelo menos dentro de mim. Sabe, eu posso ser livre pelo menos na minha consciência, eu posso ser livre pelo menos na minha cabeça. Eu não preciso estar preso ao que esse pessoal impõe para mim, tá? Eu não preciso estar preso. Ainda que eles coloquem um mundo, talvez eu tenha que viver num mundo dominado por esses poderes globalistas, ainda assim eu serei livre, porque dentro de mim eu vou ter liberdade. Sabe? Dentro de mim eu vou ter liberdade. A liberdade dos homens que sabem a verdade. A liberdade de Boécio, sabe? Aquela coisa de Boécio ser preso injustamente. E quando ele começa a choramingar, vem a filosofia e fala para ele: por que você está choramingando, meu caro? Você é livre porque você sabe a verdade. Você é livre porque você conhece. Por mais que você esteja preso em cadeias, por mais que você esteja preso em algemas, ninguém pode fazer nada com você, porque dentro de você é livre. Então, gente, nós somos livres. Por quê? Porque nós não caímos nessas lorotas. Nós continuamos acreditando em Deus. Nós continuamos esperando em Deus. Nós continuamos vivendo com o pensamento na eternidade. Então, ainda que o mundo se imponha contra nós, nós somos livres. Ainda que o mundo se imponha contra nós, nós somos livres. Ainda que haja um governo,
determinando que nós façamos isso, façamos aquilo, que não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, ainda assim nós somos livres. Eles podem ter tudo. Eles podem achar que eles são os donos do mundo, eles podem viver o mundo como eles querem, mas eles não são livres, porque eles são escravos do próprio pecado, eles são escravos da própria libertinagem, e eles são escravos da própria mentira que eles vivem, porque eles vivem uma mentira. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A gente já pode seguindo para o final do nosso programa. Deixa eu só ouvir aqui, só ver aqui se tem algum comentário aqui. Meu computador acabou de perder a conexão, mas ele já volta. Todo mundo falando do ronco do meu cachorro, né? Esse é o Rufus. Ele sempre me acompanha nos programas aqui. Só que às vezes acompanha demais. Ronca muito alto. Vamos lá, vamos ver aqui os últimos comentários da noite. Ricardo fala que o comunismo é uma sociedade. Eles entram com o chicote e nós com as costas. Se fosse um pouquinho mais mal educado, eu falaria outras coisas, outro tipo de sociedade, viu, Ricardo? É isso aí. Ser socialista com dinheiro ali é fácil, Rodrigo, é verdade. Então, Gilberto, é isso mesmo que eu falei, por colocar a culpa num suposto fanático cristão. Isso é fácil, né? Bem típico desse pessoal fazer isso. De repente o maluco vai lá, dá 5 tiros, acerta 4, e a história é essa. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguém comentando aqui no outro. Isso aí, a Camila, boa noite. GG lá em Nova York, escutando a gente. É isso aí, GG. Você está aí onde o Lennon foi morto. Aliás, onde ele morava e onde ele foi morto. É isso aí. Então, gente, eu acho que por hoje deu. Vamos aí tentar cada vez mais entrar nesse mundo aí, tentar explicar aos pouquinhos. A gente vai explicando, não adianta a gente falar tudo de uma vez, né? Tem muita coisa. Esse mundo é um mundo muito profundo, muito oculto, mas a gente vai desvendando ele aos pouquinhos. O importante é cada dia a gente ficar um pouquinho mais consciente das táticas desse pessoal. O Márcio fala se a gente podia falar qualquer dia desse sobre a maçonaria, o Albert Pike e tal. Sim, a gente vai, aos pouquinhos a gente vai entrando nesses assuntos, sim. O Márcio faz parte aí do nosso planejamento. Tiago fala, várias vezes vi na Bíblia os servos de Deus sendo afrontados pelos governos e Deus sempre tinha uma solução. Sim, concordo. E nós não devemos temer quem mata o corpo e sim a alma, é isso aí. Nós devemos temer apenas a Deus. É isso aí, pessoal, acho que valeu, hein? Obrigado pela audiência de vocês, sempre fiéis aí comigo. Vamos continuar com a Vox todos os dias, ouvindo todas as informações que o pessoal passa aí, essa rádio que está cada vez melhor, tá bom? Muito obrigado, vocês fiquem com Deus, um bom feriado para todos, nos ouvimos no próximo programa. Boa noite a todos.